nós temos aí um presídio, nós temos uma boa brigada, laborosa brigada, nós temos uma polícia atenta. O que está havendo com a nossa comunidade? Boa noite, Pedro. Boa noite, Marcos. Boa noite, os nossos internautas. Para mim, uma satisfação muito grande estar aqui participando pela primeira vez deste programa que já está integrando aí os compromissos semanais da nossa cidade e, digamos, pelo mundo, porque pela internet a gente atinge a todos os locais e está conversando aí com um internauta que a gente não sabe quem é. Sempre tem essa magia, o rádio tem essa magia, a TV tem essa magia, a internet também tem essa magia, porque a gente não tem condições de acompanhar exatamente quem está nos acompanhando, a não ser pelo retorno na internet. Uma boa noite especial ao João Batista por estar me recebendo aqui também hoje. Eu lembrava, Marcos, conversando com ele rapidamente, a primeira vez que eu estive aqui no estabelecimento Jornal Progresso foi quando eu tinha 8 anos de idade, quando aluno da escola integrada, e eu conhecia pela primeira vez a montagem dos tipos, depois vieram os linotipos, para a primeira ideia de montagem de letrinhas, montagem dos jornais da época. Hoje nós estamos aqui com 3, 4 mídias ao mesmo tempo, o mundo está mudando e muito depressa. Tudo bem. Pedro, a cidade ficou abalada essa semana com a morte da Jamila. Crime passional ou não, uma movimentação nas redes sociais, movimentação dos familiares de forma educada, tranquila, junto à Polícia Civil. Como é que funciona? Por que ele não seria preso? Por que ele seria preso? Como é que funciona esse sistema? O que é prisão preventiva? Por que ele não teria a prisão preventiva? Por que a dúvida? Primeiro assim, Marcos, eu acredito que nós tenhamos que fazer uma prévia combinação de não tratar do caso propriamente dito e tratar mais em gênero. Por exemplo, quando falarmos em prisão preventiva, uma prisão temporária, uma prisão em flagrante, tratar da prisão prevista ou nos casos aplicáveis e não no caso propriamente dito, porque ele ainda está em aberto. Então pode parecer que a gente esteja palpitando sobre o caso e merece um cuidado especial, porque faz muito pouco tempo, as pessoas ainda estão muito tocadas emocionalmente pelo caso, não só os familiares da menina falecida, mas também da pessoa então que já está respondendo ao inquérito policial. Acredito que ainda não haja uma denúncia do Ministério Público, então acredito que tenhamos que ter um determinado cuidado para não ser muito, digamos, direcionado ao fato propriamente dito. Assim, basicamente, em resumo, para ter uma ideia bem simples ao nosso amigo de casa, Marcos, a prisão poderia se dar em flagrante, poderia se dar de forma temporária ou provisória, ou poderia se dar de forma preventiva. A prisão em flagrante é aquela ideia que nós temos de a autoridade policial que tem por dever prender alguém quando o pega ou quando identifica em delito, quando está cometendo o delito ou logo após a sua fuga. Ele tem por dever. Nós, pessoas do povo, temos a possibilidade de prender alguém unicamente nesta condição. Ou seja, se nós nos desentendermos, eu e tu aqui, agora o João Batista, por exemplo, se eu lhe agredir, o João Batista tem o direito de me prender em flagrante delito. Ele não tem o dever. Quem tem o dever é o policial, civil ou militar, mas ele tem o direito de me prender. Diz: Pedro, tu estás preso em flagrante por ter agredido o Marcos. Certo? Isto não foi, isto não aconteceu neste caso, como na maioria dos casos, porque, digamos, é muito difícil que se consiga essa instantaneidade, ou seja, a presença da autoridade policial imediatamente, ao mesmo tempo ou logo após que esteja acontecendo. É bom que aqui se tire uma ideia equivocada que se tem, que a prisão em flagrante aconteça em até 24 horas, ou que tem um limite temporal para a prisão em flagrante. Não é correta essa observação, se criou essa ideia quase como lenda. E dou um exemplo muito claro: quando se teve aquele assalto à fábrica de joias em Cotiporã,
a polícia militar, a polícia civil, enfim, ficaram acompanhando e na tentativa de prisão daqueles assaltantes que estavam fugindo pelo mato, atravessando o rio e invadindo casas, ficaram por 2, 3 dias. E aqueles presos, ou se tivessem sido presos, poderiam ter sido presos em flagrante, porque estavam em perseguição. Desde o momento da primeira fuga, eles estavam ao encalço daquele, digamos, bandido que estaria fugindo da ação policial naquele momento. Então é tese essa questão de 24 horas. Vamos pegar o mesmo exemplo, se nós brigarmos aqui, eu fujo daqui num primeiro momento, depois de lhe agredir, o João Batista não conseguiu me prender em flagrante, eu posso me apresentar à autoridade policial mais tarde um pouco, certo? Tenho residência fixa, tenho condições de comparecer e responder ao processo penal que vou sofrer por ter lhe agredido, não há indicativos que tenha necessidade da prisão em flagrante, até porque ele não acontece mais. Ou seja, eu compareci de livre participação, de livre vontade à ação policial. A temporária eu falei? Não falei, não, né? A temporária também eu exemplifico, Marcos, de forma muito simples. Nós tivemos um caso há pouco tempo agora, que foi o caso do pessoal ali do crime mental. Agora faz o quê? 10 dias, 15 dias, várias prisões, inclusive de ex-deputados, de secretários, de ex-presidentes da FEPAM, diretores da Prefeitura de Porto Alegre, que foram identificados ou que estão sendo acusados pela Polícia Federal de ter proporcionado algum tipo de favorecimento para a obtenção de licenças ambientais. Aquelas pessoas foram presas provisoriamente por uma ordem judicial de 5 dias por um outro motivo, para, digamos, buscar uma identificação melhor de provas e para não atrapalhar a consequência da investigação, porque o fato ainda está em investigação. Não sei se eu fui claro. Um fato é em flagrante delito, alguém está cometendo um delito, está fugindo do delito. A outra, já se tem a identificação anterior que alguém está cometendo alguma coisa, se pede autorização judicial para que provisoriamente se faça a detenção daquela pessoa e se busque as demais provas. Temos um prazo legal de 15 dias que poderia ser renovado, mas basicamente esses são liberados após os 5 dias, tal qual os políticos e esses diretores ali foram liberados, acho que todos eles, inclusive os proprietários que obtiveram as licenças indevidas, acredito que todos já foram liberados. E tem a prisão preventiva, que é uma outra situação e acredito que seja essa que tu estejas falando, Marcos, nesse crime que aconteceu em Montenegro na última quarta ou terça-feira? Quarta-feira. Na última quarta-feira pela manhã, é uma prisão preventiva. Ela tem uns requisitos básicos, onde se é representado ao juiz de direito e ele analisa se preenchidos aqueles pressupostos, ele declara a prisão daquela pessoa para que ela responda ao processo preso. Eu acredito que tenha sido, normalmente é a garantia da ordem pública, normalmente é essa a situação que justifica a prisão preventiva. Então vamos imaginar aquela situação das pessoas clamando pela prisão, as movimentações sociais, seja pela rua, seja pelas redes sociais, as manifestações populares, toda aquela situação, digamos, de descontrole social por um crime que chocou a todos. Tá? Acabou se multiplicando, ou seja, não só em Montenegro, mas o estado todo ficou acompanhando essa situação e isso dá, digamos, um certo clamor popular. E esta, normalmente, é a justificativa que autoriza a prisão preventiva para assegurar o cumprimento da lei, mas ela tem um prazo específico para isso. E aqui apesar de poder parecer antipático na situação, mas é assim, a lei tem que ser impessoal e o enfrentamento da lei também tem que ser, é muito provável que ela seja relaxada. Relaxada a prisão preventiva é a liberação provisoriamente do preso, então preso preventivamente, para que responda ao processo em liberdade depois de passado algum tempo.
Ou seja, eu poderia aqui garantir aqui que não vai acontecer, ele não vai permanecer preso até o julgamento. É muito difícil que isso aconteça, Marcos.